Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. GGRC11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário logístico e industrial. É um fundo do setor de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 9,99, quase R$10. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, quase 12%, 11,96% de dividend yield. Atualmente o fundo está a um PVP de 0,91. Isso indica que ele está 9% mais barato do que ele vale. Ele tem negociado com liquidez altíssima, uma média de 7.200.000 por dia, e ele vende uma variação positiva de 12% aí nos últimos 12 meses. O fundo vem se recuperando bastante, já quase chegando ao seu valor patrimonial. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2020, pós-pandemia, esse fundo chegou a ser negociado com bastante ágil. Esse é um fundo que ele veio para a base 10, mas ele era um fundo de base 100. Então, trazendo para a base 10, esse fundo chegou a ser negociado. Hoje ele vale mais ou menos uns 11. É o quanto ele vale, sendo que ele é de base 10. Então ele teve uma apreciação de pelo menos R$1 na sua cotação. Só que ele já chegou a ser negociado na casa de R$15, R$14. Então estava com muito mais ágil. No momento que ele estava sendo negociado bem mais caro do que, teoricamente, o que ele valia. Já passado para o ano de 2021, a cotação arrefeceu e ele estava sendo negociado mais ou menos na base ali de R$12. Durante o final do ano de 2021 e o período pré-eleitoral, as cotações do fundo caíram muito. Dessa vez chegando a ser negociado ali a 10, 10,50, 10,70. Durante as eleições, a cotação do fundo teve uma boa apreciação, novamente rompendo ali 12, 12,50 mais ou menos. Passadas as eleições, a cota novamente arrefece, voltando a patamares de R$10. Durante o ano de 2023, o fundo iniciou com uma cotação bem elevada, na casa de 12, 12,50, mas com o passar do ano a cotação foi se arrefecendo. Durante o final do ano de 2024, todo o mercado de renda variável começou a cair bastante. Com esse fundo não foi diferente. As suas cotações ali caíram para algo próximo de R$9, durante ali entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. E de lá para cá, o fundo vem meio que lateralizado a mais ou menos R$10. Sendo que teve alguns picos de queda aqui, mas desde o início do ano para cá, o fundo veio numa boa recuperação. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de mandato híbrido, ele é logístico, industrial, galpão logístico, né? Ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá dentro também sobre a vacância do fundo. Esse é um fundo que conta com quase 200 mil cotistas e ele tem ali mais de 171 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$10,98. Ele tem como valor de mercado aí 1 bilhão e 880 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 10 centavos. Nós vamos ver lá dentro do relatório gerencial se esse é um dividendo, na minha humilde opinião, se eu acho que isso aqui é algo sustentável. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com a rentabilidade deixando a desejar, mas nós vamos ver lá dentro do relatório gerencial que ele tem um histórico um pouco maior, e aí no longo prazo, o fundo vem com a rentabilidade aí até que aceitável. Continuando aqui no site, a gente vê também sobre o dividend yield médio do fundo, e a gente vê que o dividend yield vem melhorando. Então aqui ele está com o dividend yield mais elevado, na casa de 1%, mas já te antecipo, não é normal um fundo de tijolo estar pagando 1%. Já vou até antecipar que eu acredito que isso aqui não seja sustentável e eu vejo até com normalidade. Só que se o dividendo desse fundo cair, acredito eu que de certa maneira a cotação vai tender a ficar de lado ou até cair. Ou o mercado entende a qualidade do fundo e etc. e até aceita que o dividendo caia um pouco. Nominalmente dizendo, a gente observa o seguinte, ó, o fundo, durante os momentos de normalidade, esse fundo já chegou a entregar ali 8 centavos, 7 centavos, que eu acho que é um patamar um pouco mais sustentável desse fundo. Eu acho que as capacidades hoje geracional desse fundo é na casa de 8 centavos e meio, no máximo 9, e eu vou tentar demonstrar isso lá dentro do relatório gerencial. Então o fundo vem numa grande crescente ó, de 2021 para cá, ó, entregando 8 centavos, 9 centavos, 10 centavos, por vezes ali 11, né? E agora, recentemente, ele estava no patamar de 9 e subiu para patamares ali de 10 centavos.
inclusive com 10 centavos e meio no meio do caminho aí. No dia 1º/10, o fundo pagou no dia 8/10 essa quantia de 10 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for ao ar, seguramente vai ter sido anunciado ali em novembro o dividendo para ser pago lá em novembro. Pelo que eu vi do relatório, eu acho que no mínimo até o final do ano, novembro, dezembro e às vezes até ali o anúncio de janeiro ali, pode ser que o fundo ainda consiga manter esses 10 centavos de distribuição. Mas eu acho que o fundo vai ter que diminuir as suas distribuições para 9 centavos, 9 centavos e meio. Eu vou tentar mostrar isso lá dentro do relatório gerencial, por que eu cheguei a essa conclusão. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, é um valor barato e acessível, né? A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de vocês nos apoiarem imensamente, é uma forma também de você ter benefícios, né? Tornando-se membro, você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede vídeos, então isso aí ajuda de certa maneira aí o nosso canal. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal tem uma planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é de ótima funcionalidade, vai te ajudar a organizar os seus ativos, te ajuda você também a decidir quais ativos comprar. E além do mais, é uma planilha barata, acessível. Você comprando a planilha é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis. Na aquisição dos e-books você tem um ótimo produto, além de nos apoiar financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de Vitor. Ele falou assim, ó: muito bom vídeo, valeu me inscrever. Pode fazer uma análise sobre o GGRC e o RBRR? Então aqui está o vídeo do GGRC. E em breve, nessa mesma semana que eu estou gravando esse vídeo, eu vou também fazer uma gravação do RBRR. Então, por enquanto, está aqui o vídeo do GGRC. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui a gente chega no relatório gerencial. É o relatório mais recente entregue pelo fundo, né? E o que a gente observa aqui? É que ele tem um índice onde está cada uma das informações. Se você clicar, né, tem um hiperlink aqui, você vai direto para a página. Atualmente esse fundo está com 34 imóveis, mas é um fundo que vem crescendo bastante. Inclusive, entre a data do relatório gerencial, já teve mais um outro anúncio de compra, tá? Então, no próximo relatório, isso aqui já deve vir mais ajustado ainda. É um fundo que tem uma boa negociação, e seu prazo médio de seus contratos internos é de 5,53 anos. Continuando aqui no relatório, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então hoje a cota vale quase R$ 11,00. O fundo vale quase 1 bilhão e 900 milhões. Na data do fechamento de relatório ele estava 10,03, está 9,99, está bem em linha com o fechamento. Taxa que o fundo cobra 1,10 de administração aí. Último dividendo entregue. É um fundo com alta liquidez, negociando bastante. Aqui, se você quiser ver o relatório comentado em vídeo, né? A gestão faz esse comentário, então basta clicar aqui, você é levado lá para o YouTube. E aqui a gente vê os últimos influenciadores aí que falaram a respeito do fundo aí no YouTube e também notícias aí que foram trazidas a respeito do fundo. Então aqui ele fala também os últimos rendimentos, o comunicado lá de compra do BLMG, do imóvel, né? Alocação do primeiro período de subscrição, acompanhamento, fato relevante, então ele aqui traz bastante informações a respeito do fundo e os comentários iniciais. Aqui ele fala o seu dividendo, o que ele estava representando frente à cotação, né, quase 1%, o volume médio de negociação diária. Aqui ele fala sobre o cenário internacional, o cenário local. E aqui, ó, em relação ao GGRC, destacamos eventos. Ó. Promessa de compra e venda do Greenhouse e continua. Conclusão de aquisição das cotas do AAA lá do BLMG e também um terreno que tem, né? Resultado de alocação do primeiro período de subscrição. Então, o fundo está bastante ativo. Esse é uma exceção no mercado aí logístico. É um fundo que cresceu bastante mesmo. É um fundo que saiu de patamares ali de 1 bilhão e ele cresceu aí 80%. E ele conseguiu fazer uma ótima alocação somente por meio de entrega de cotas. Então, ele cresceu bastante, comprou bastante fundos imobiliários aí, imóveis e outros fundos imobiliários. Então ele teve um crescimento bem interessante. Aqui eles fizeram visitas em imóveis que teve reparo aí, que tiveram que fazer manutenção. Então, eles foram nesses 3 imóveis, ó, Ambev, Santa Luzia, esse AP, a PTIV,
e o CD Extrema lá, que fica lá em Minas, né? Continuando aqui, ele mostra como é que está o desenvolvimento de uma obra que eles estão fazendo. Eles estão ampliando um CD que eles têm, um centro de distribuição. Então já existe uma estrutura aqui e eles estão ampliando essa parte aqui, ó. Então da obra já foi feito ali 55%, tem 45% pendente. Então aqui ele mostra como é que está cada uma das partes. O canteiro já está pronto, a terraplanagem está praticamente pronta e já está bem avançada aqui em várias outras partes da obra. Geralmente, o galpão logístico não é uma obra muito demorada, principalmente se fizer uma comparação aí para subir uma laje ou até mesmo outro tipo de estrutura. É bem rápido de se fazer. Tem perguntas e respostas, essa parte eu vou pular, mas qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada nessa parte aqui com atenção. E aqui a gente chega na DRE do fundo. E a partir desse demonstrativo aqui, que eu acredito que o fundo está entregando acima das suas capacidades. Então ele pode estar entregando aí as suas reservas, né? Inclusive seria interessante que o fundo deixasse mais claro quanto que ele tem de reserva e etc, né? Então aqui ele traz teoricamente só do semestre. Pode ser que ele tenha uma reserva maior. Então note que o fundo teve de resultado final 12 milhões e 500 e distribuiu 15 milhões, ó. Então, para ele estar distribuindo 15 milhões, ele gerou 13 milhões, 12 milhões. Ele está pegando aqui, ó, e fazendo distribuição extraordinária. Ele ainda tem reservas. No primeiro semestre de 2025, ele teve um resultado de 80 milhões e distribuiu 74. Então, por isso que eu acho, ó, 6 milhões, dá para ele distribuir mais ou menos aí uns 2, 3 meses a mais, esse valor a maior. Então, pode ser que para o ano de 2026, o fundo tenha uma diminuição nas suas distribuições, igual eu falei. Acho que isso pode cair aí para 9 centavos, 8 centavos e meio, o dividendo do fundo. Ainda assim, né? Não acho que é um dividendo tão baixo, é um dividendo ainda muito aceitável. Eu vou mostrar para vocês, como eu sempre faço, na prática, o que as taxas do fundo aí representam frente às receitas do fundo. Então a gente observa o seguinte, o fundo teve de receita total 97 milhões e 500 mil, despesas total 16 milhões, ele tem um valor alto de taxa ali que vai para a alavancagem do fundo, 8 milhões e 300, e o que foi para o bolso da gestão, 6 milhões e 600. Não sei dizer se isso aqui vai para o bolso da gestão, né, que é outras despesas, nós vamos considerar apenas esses 6 milhões e 600 e vamos ver o que isso aqui representa frente aos 97 milhões que o fundo teve de resultado aí. Então a gente pega aqui, ó, 6 milhões 621 mil, esse valor aqui vezes 100, dividido por 97 milhões 534. Então a gente observa ali que as taxas do fundo ficaram na casa de 6,78%, o que eu reputo ser uma taxa bem aceitável aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Então esse é um fundo que não faz parte do meu portfólio. Antigamente eu não considerava ser um bom fundo e eu acho que esse fundo no médio e longo prazo vai começar a destravar bastante valor. Neste momento atual, como eu disse, pode até ser que os dividendos voltem a cair e, de novo, é algo dentro da normalidade, fica ali de igual com os pares. Não é normal um fundo de tijolo estar pagando um dividendo de 1%. Então tem aí resultados não recorrentes que estão sendo entregues, provavelmente de venda de ativos. Então, nesse sentido, eu acho que futuramente esse fundo vai fazer um rodízio do seu portfólio aí, fazendo uma reciclagem, né? E nisso ele pode destravar bastante vendas com lucros aí futuramente. Novamente, eu não tenho interesse de ter, mas é um fundo que eu olho agora com outros olhos. Eu acho que com todo esse crescimento que o fundo teve, né? Eu acho que isso aí pode ser algo bem positivo para o fundo aí, no sentido futuro. Então, pessoal, comenta para nós o que você acha a respeito desse fundo. Se você já conhecia, se você tem ele no seu portfólio, comenta aí que seu comentário é muito importante. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal subiu aí, ó, o canal chegou aos 18 mil inscritos, passou dos 18.100, 18.150, vamos rumo aos 18.200, 18.500, 19 mil, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar lá. O nosso canal está em outras plataformas, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram, deixa a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez.
E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gestão mostra o que ele vem distribuindo recentemente nesses 10 centavos. Ele mostra um comparativo de rentabilidade com outros indicadores aí. Aqui a gente vê a performance acumulada do fundo. Aqui ele até fala, né, que é o valor da cota mais rendimento. Então o fundo vem desde 2017 para cá com 86% de rentabilidade, o CDI líquido 80%. Então assim, um fundo de tijolo batendo o CDI, então no longo prazo você vê que isso é totalmente possível. Horizontes de curto prazo, ó, isso aqui tudo acaba atrapalhando a performance de um fundo, né? Ele está superando o IFIX, que é o mais importante a se comparar. Ele supera a inflação do período também. Então, na minha opinião, o fundo vem tendo um bom resultado. Continuando aqui, a gente vê sobre o volume negociado, a cotação, né, com a sua oscilação, que já chegou a bater ali 10,23. Provavelmente em razão das subscrições, a cotação caiu um pouco, né? Esse patamar de mais ou menos R$10, 9,99 atualmente. E aqui a gente vê como que chega no resultado líquido do fundo. O fundo tem em imóveis 1.724 bilhões. FIIs estratégicos, ele tem 347 milhões em fundos imobiliários. Disponibilidade ali em caixa, né? E aluguéis a receber 81 milhões, mais outras aplicações 87 milhões. O que ele tem de alavancagem, de dívida? Tem a CRIs 278 milhões e mais obrigações ali de 48 milhões. Então quando você pega essa parte positiva e tira dessa parte negativa, o patrimônio líquido 1.883 milhões. Aqui mostra todas as dívidas que o fundo tem que pagar. Aqui ele dá um detalhamento do que são essas obrigações que ele possui, ó. Distribuir rendimentos, 15 milhões. Taxas de administração, gestão, custódia, 1,5 milhão. PDD da Covolan. Isso é um imóvel antigo e problemático do fundo aí. 4 milhões e 200 mil. ITBIs, quando compra imóvel, né, tem que imposto de transmissão de bens imóveis. 8 milhões aí para pagar de ITBI. Retenções, quase 2 milhões. Obrigação por aquisição aí, 16 milhões. Aqui ele mostra mais ou menos o que seria um pouco dessas, o que seriam essas obrigações aqui. Continuando, a gente vê sobre como que vai ficar o saldo devedor do fundo. De 2025 para 2026 vai cair pouco o saldo devedor, apesar de ter um grande pagamento aí, mas a partir dos próximos anos, aí o saldo devedor começa a cair drasticamente. Se começa a cair drasticamente, significa que o pagamento ele tem que ser mais alto, né? Então o fundo tem que amortizar 34 milhões no ano que vem, 56 milhões em 2027, mas como a gente viu ali em cima, o fundo teoricamente tem caixa para fazer frente a essas primeiras amortizações. Eu não acho que isso vai ser um problema grande para o fundo. Um ponto a se observar é que em 2030, provavelmente a compra do Mogno, que deve ser lá do MGLG antigo, que até mudou de nome, foi lá para o fundo da Suno, SNLG, e acho que esse fundo aqui comprou, né? Então ele vai ter uma amortização muito grande lá no ano de 2030, acompanhar para saber se até lá ele vai ter caixa para fazer frente a essa grande amortização que ele vai precisar fazer. Mas eu vejo que as amortizações do fundo não são algo tão grande e tão preocupante como ocorreu lá com o XPML, né? Fundo de shoppings lá, XP. Continuando aqui, eles trazem como que está a distribuição da receita do fundo. Então esse é um fundo que ainda tem dependência da Ambev. Hoje a Ambev é responsável por 14% das receitas do fundo. Americanas, 13%. São os dois principais inquilinos do fundo. Então assim, ainda é concentrado o fundo. Então se um desses inquilinos der problema ou desocupar e tal, os imóveis que o fundo possui, isso pode afetar aí as receitas. Então é um ponto de atenção. Mas não vejo como sendo algo tão preocupante assim, porque os demais aí inquilinos do fundo são bem pulverizados. Ele também mostra em termos de ocupação da ABL o que esses ativos representam. É um fundo que não tem tanta presença no norte, apesar do norte não ter tanta representatividade no segmento logístico. Tem presença no Nordeste e Centro-Oeste, mas ele é mais massivamente ali distribuído pela região Sudeste e também região Sul, principalmente aqui no Paraná. Tem grande representatividade aqui, ó, São Paulo e Minas são as três principais regiões que o fundo tem em posição. Aqui ele mostra também como tem os reajustes dos seus contratos, o vencimento dos seus contratos, o índice de reajuste geralmente é pelo IPCA, os seus imóveis, aqui é uma crítica ao relatório, né? Essas tonalidades de verde aqui não deixa claro mais ou menos, sabe? Então, mas é 58% imóveis logísticos,
Acho eu, que é 21% industrial e 19% híbrido ali. O fundo hoje, na data do relatório, estava 95% ocupado, 5% de vacância, um limite de vacância aí totalmente aceitável, é normal, ainda mais um fundo com todo esse tamanho, ter só esse nível de vacância, eu acho algo totalmente aceitável de forma bem positiva. Novamente, né, não fica claro aqui pelo gráfico os tipos de contrato do fundo, mas acredito eu que 85% dos contratos sejam atípicos e 15% sejam típicos. Seria interessante se eles colocassem cores distintas, né, que facilmente você iria identificar. Os seus inquilinos são do setor varejista, bebidas, máquinas, então são de diversos segmentos também. Isso, de certa maneira, diversifica e ameniza os riscos aí por setor. Se algum setor passar por grande dificuldade e o fundo tiver concentração de inquilinos naquele setor, isso pode trazer um certo risco para o fundo. Um ponto positivo aí do fundo é o seguinte: note que em 2024, em setembro de 2024, o portfólio do fundo tinha um preço médio de locação de quase R$17, enquanto o mercado estava em R$27. Então, de certa maneira, isso aqui também corroborou para um aumento nos dividendos do fundo, né? E com isso foi crescendo o preço médio de locação. Então, hoje no mercado está uma média de R$30 e o fundo está alocando por 25. Isso aqui ainda pode trazer um resultado positivo aí no curto e médio prazo para o fundo, de certa maneira aumentando os dividendos distribuídos pelo fundo, né? Então pode ser que o fundo diminua suas distribuições, mas ele tem a capacidade de aumentar um pouquinho também frente a esses possíveis reajustes futuros aí dos seus contratos. Continuando aqui, a gente vê onde é que são os números de cotistas do fundo. O fundo também teve um grande aumento, saindo ali de 167 mil para quase 200 mil cotistas, vem crescendo bastante, com destaque para São Paulo, a maior região onde tem os cotistas do fundo. Aqui a gente chega na parte final do relatório, onde estão cada um dos imóveis, né? Se você quiser, você pode entrar com mais detalhes aqui, ver um por um dos imóveis. Mais abaixo aqui, os imóveis que ele acabou de comprar lá do AAA BLMG, né? E mais abaixo aqui a gente também consegue ver, além dessas classificações e tal, onde que estão localizados pelos mapas, né? Na região sudeste, os imóveis, na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste. Então é um ponto bem interessante do relatório gerencial. Tem muito mais pontos positivos do que negativos a respeito desse relatório. Então é um relatório, na minha opinião, muito bem feito aí, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do.